Boa noite, galera, tudo bem? Só um segundinho, a gente já vai iniciar nossa live. Hoje temos uma live aí com um tema bastante relevante, que é compliance e combate à corrupção no tempo de crise. É o tempo que vivemos hoje aí com a questão do Covid-19, a qual, claro, temos situações emergenciais, né, que estão ocorrendo e acaba se facilitando muito a questão de compras, aquisições, seja organizações públicas, organizações privadas. E a gente vai discutir um pouquinho esse tema e formas de a gente tentar reduzir os impactos que são gerados aí com essa facilitação que existe nos dias de crise. Legal? Com só mais um segundinho a gente já inicia as apresentações. Hoje teremos a participação especial aí de um grande amigo, do Jefferson Carvalho, que vai estar nos auxiliando aí e passando um pouquinho do seu conhecimento também nessa live. Boa noite aí, Odilei, grande amigo, que acabou de chegar, a Ju também, o Igor. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live aí. Vamos conversar um pouquinho aí sobre compliance e combate à corrupção nos tempos de crise. O Jefferson já está entrando aí também, a gente já vai inserir o Jefferson, né? Só um segundinho. O Jefferson já está conectando aí também. Doutor Emerson Haas, tudo Grande bem? Jefferson, tranquilo, Jefferson? Tudo ótimo? Tranquilo? Tudo bem, graças a Tá ouvindo Deus. bem aí? Tô ouvindo bem, Ah, sim. legal, legal. É isso aí então, galera. Já estamos iniciando a nossa live. Então gostaria de agradecer a participação já do pessoal que está chegando. Já temos aí 9 participantes, né? O pessoal está entrando, está começando a participar. Aqueles que tiverem perguntas e dúvidas, né, Jefferson, pode fazer. Depois a gente vai estar no final da nossa live aí, tirando as dúvidas, esclarecendo, né? Exatamente. Ok? Bom, pessoal, então vou primeiramente para a minha apresentação, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Emerson Mas, sou administrador de empresas com MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão Empresarial. Sou auditor e consultor especialista em sistemas de gestão. E entre as especializações, atuo como consultor e auditor em sistemas de gestão de compliance e anti-suborno. Hoje tenho a grata satisfação de estar aqui participando com o meu professor de compliance, né, que foi o cara que me ensinou a trabalhar o sistema de gestão de compliance, o Jefferson Carvalho, que é especialista na área, né? Jefferson foi o precursor da ISO 37001 no Brasil, né? Que vem aí representando a certificadora RINA como diretor da América Latina, atuando aí na disseminação dos conhecimentos, seja no Brasil, seja na América Latina como um todo, né? Obrigado, Jefferson, por sua participação. Então, o Jefferson aí é um grande amigo, longa data, né, Jefferson? Há mais de 10 anos aí a gente já se conhece, trabalhando com auditorias, e agora, especificamente, atuando aí também como auditor e consultor de sistemas de gestão da qualidade, de compliance anti-suborno. E quando eu falei em trabalhar esse tema, não tinha outro nome aí que vinha que não ser o Jefferson, que é o cara que, primeiramente, foi meu professor e o cara que conhece do assunto, né? O Jefferson também ele é professor, né? Professor universitário, professor de MBA, né? Ele é vice-presidente da Associação Brasileira das Certificadoras, da ABRAC, também vice-presidente de compliance da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, né, Jefferson? Uma vasta experiência aí, seja no setor privado e também no setor público, né? Atuando aí com vários congressos já aí, públicos, né? Que seja aí em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante, né? Jefferson, obrigado por sua participação, né? Gostaria de só para dar uma palavrinha aí para a gente iniciar a nossa live. Claro. Emerson, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, apesar da gente já conviver junto há muitos anos. Eu acho que essa questão do Covid trouxe a ideia forte
das ferramentas de mídia social como meio de disseminar conhecimento. Então, bater um papo num boteco, eventualmente tomando um chopp, é uma coisa, mas poder compartilhar isso com mais gente, eu acho que é um privilégio, né? Quando a gente pensa que está ensinando alguma coisa, a gente está aprendendo. Então, é uma oportunidade, agradeço pelo convite, né? E uma boa noite a todos, espero de alguma forma poder estar contribuindo no dia de hoje. Perfeito. Eu que agradeço, Jefferson. Bom, Jefferson, então a gente vai estar conversando em um bate-papo, um tema assim que é muito relevante nos dias de hoje no Brasil, que é o combate à corrupção, né? Especificamente nesse momento que estamos vivendo, que essa crise é provocada pelo Covid-19, a qual se facilitou muito pela questão, pelo tema crise, né? Precisamos ter urgência, tudo é para ontem, e algumas regras que se tinham, né? Seja na área pública, na área privada, acabaram ficando de lado para agilidade de processo, né? E falando um pouquinho sobre compliance e ISO 37001, Jefferson, para aqueles que estão participando da live e não conhecem muito sobre o tema, você poderia fazer para a gente uma explanação sobre o que é o compliance e a ISO 37001? Bom, vamos lá. Para começar, antes da gente entrar no tecnicismo da coisa, compliance não é uma coisa chata, compliance não é só legislação, né? Compliance é uma ciência, essencialmente. Requer conhecimento técnico, requer uma visão de processo. Compliance é o seguinte, eu vou tentar dar uma resumida. Uma vez eu fui num congresso e aí perguntaram lá sobre compliance na administração pública e como é que prefeitos podiam implantar esse negócio. E aí eu falei, olha, gente, deixa eu dar mais ou menos uma ideia. Compliance é mais ou menos como a porteira da integridade. Eu tenho uma boiada, preciso passar a boiada pela porteira, né? Aí o pessoal levantou a mão e falou, poxa, mas não tem o controle interno? Falei, controle interno é mais ou menos colocar uns 5 caras na frente da porteira e alguém vem atrás e faz assim com a boiada. Hey! Só sobra o corpo dos caras do controle interno. Porque existe uma visão míope que beira a loucura de que a responsabilidade por fazer certo é de quem checa e não de quem faz. Isso cria uma anomalia com a ideia de que se tem o controle e o controle não pegou a falha, isso não te dá o direito de fazer de qualquer forma. A responsabilidade continua sendo sua. O controle é mais uma das etapas dos mecanismos de gestão e vai ser sempre por amostragem. Exatamente. Vamos colocar uma coisa chamada burocracia, né? E aí cada boizinho que for passar pela porteira da integridade vai receber uma inspeção de 1 hora e aí ele está perfeito para poder passar. Só que tem um problema. Do lado de lá da porteira tem 1 milhão de pessoas com fome de política pública, com fome de obras, com fome de emprego, com fome de evolução social, com fome. Essa boiada precisa passar. Então, a gente vive um dilema. E, nesse momento, surgiu a ideia do compliance. O compliance é mais ou menos como ir direcionando a boiada na velocidade necessária para matar a fome do outro lado e não dar medo para quem do lado de cá, que é o gestor público, por exemplo, mas isso vai valer igualzinho para o privado, de que ele está colocando o CPF dele em jogo. Encontrar o equilíbrio entre a dinâmica de mercado e a segurança regulatória para isso, esse é o papel do compliance. E aí vai entrar as ferramentas que a gente conhece. Começa com a matriz de risco, vai tendo canal de denúncia, controles internos, envolvimento da alta direção e por aí vai. Mas a gente está falando, não é de burocracia. Botar um formulário para cada processo, qualquer estagiário faz. Quero ver você dar dinâmica para o processo, mantendo a segurança. Então, falando agora do compliance em si, o compliance, o pessoal, eu brinco que gourmetizou o termo conformidade. Exato. Então, compliance é conformidade. Só que qual foi a grande sacada? A grande sacada é que transversalizaram um conceito chamado ética. Então, uma coisa é fazer certo, outra coisa é
você ter a intenção de fazer certo. Exato. Então, você vai se preparar para criar um ambiente para que as coisas sejam feitas de maneira correta. Esse é o compliance, mas por trás disso existe uma ciência. O que a 37001 fez, né, que aí só fechando a sua pergunta, é que compliance virou uma coisa mundial. Poxa, eu estou aqui no Brasil, quero fazer negócio com um cara na Arábia Saudita, arranjar lá um representante, a mesma coisa, os Estados Unidos têm essa preocupação, querendo fazer negócios com o Brasil, e tinha que ter o compliance. O problema é que o cara que está lá na Arábia Saudita, eu não falo árabe, não conheço a lei da Arábia Saudita e nem os riscos do país. Não vou fazer negócio? Aí ele me mandava um monte de documento, eu mandava um monte de documento para ele, políticas para serem assinadas, e a eficácia disso beirando -1. Se tivesse no 0, eu estava até feliz, mas é -1. Né? Resultado, todo mundo fica numa insegurança enorme. E aí a ISO padronizou para que todos pudessem apertar uma tecla SAP e saber do que está falando, padronizou o que seria a estrutura de um programa de integridade completo. E daí nasceu a ISO 37001, que tanto faz estar no Brasil, na Arábia Saudita, na Alemanha, Angola ou na Dinamarca. Quando alguém diz que tem ISO 37001, eu sei do que é feito o programa de compliance dele. Agora, Emerson, vamos lá. Eu que quero te perguntar uma coisa, cara, porque eu falei aqui, expliquei o que é a ISO 37, o compliance, né? Não para você, porque você conhece bem disso, mas pegando o gancho da administração pública, né? Você teve uma experiência já direta com a administração pública, que eu sei. Se eu não me engano, você foi secretário aí no próprio município de Mafra, você vem da área militar, que é uma área pública, apesar de ser uma outra linha, né? Existem civis, existem militares, mas apesar de ter toda a sua lógica própria, a área militar não deixa de ser uma atividade pública. Na sua visão, entendendo o que é esse negócio de compliance, como é que você, que teve essa experiência executiva mesmo na área pública, vê a importância tanto de um programa de compliance, né, quanto da própria ISO 37001? Perfeito, Jefferson. Bom, após essa experiência, né, conforme até você comentou, que eu tive como militar, como tenente do Exército durante 8 anos, após fui secretário durante 4 anos, eu fui para a área privada, então saí da área pública para a área privada, né? Trabalhando com auditorias e consultoria, desbravando o Brasil, que você acompanhou muito bem aí, seja o Tocantins, Pará, Mato Grosso, viajamos aí o Brasil todo, trabalhando com várias empresas e organizações públicas também, com auditoria, com consultoria, alguma coisa fora do Brasil, até que tivemos junto na Colômbia, fazendo uma auditoria também de compliance anticorrupção, né, Jefferson? Após essa experiência, eu tive a oportunidade de trazer essas ferramentas novamente para organizações públicas, né? Trabalhando como consultor pelo SEBRAE, diretamente na implantação de sistemas de gestão de compliance anticorrupção em algumas prefeituras. E aí se confirmou aquilo que eu já tinha de conhecimento na época, quando tive minha experiência, mas agora trabalhando com ferramentas práticas, com a experiência de ferramentas, né? A qual a gente percebe assim, que no setor público, o primeiro grande risco que se existe é a questão de rotatividade de pessoas, né? Pessoas estratégicas, então seja prefeitos, secretários, diretores, a qual mudou. A gestão muda-se todas as pessoas estratégicas, né? Principalmente, aí entra a questão também influência política, né? Porque aí você pega um prefeito, ele quer nomear os seus amigos políticos, né? A qual eles tiveram algum tipo de relacionamento durante a campanha, e se analisa somente a questão política, acabando deixando de lado a questão técnica, né? E hoje nós estamos ainda vivendo uma cultura no Brasil a qual as pessoas não sabem ainda diferenciar o público do privado. A pessoa ela entra a trabalhar no setor público, tratando como se fosse o setor privado, né? Como se fosse algo particular, né? E como se não existem regras bem definidas de conduta, existem apenas leis, né?
as pessoas acabam fazendo de qualquer forma, nomeando quem eles querem, às vezes até parentes, né, amigos, acabam tentando beneficiar empresas que são próximas de parentes, de amigos e assim por diante, né? Eu sempre digo assim, Jefferson, uma pessoa, às vezes ela não é uma pessoa, não é corrupta, não tem histórico de corrupção, não tem nada, né? E quando essa pessoa está atuando no setor público, ela começa a ser assediada por fornecedores, né, ou por influências políticas, né? Até então essa pessoa ela começa a criar uma resistência, não vou cair, não vou cair. E de repente, essa pessoa ela passa por dificuldades financeiras, tá? E de repente aquele começa, poxa, mas espera aí, ninguém vai saber, né? Vai ficar só sempre eu e aquele fornecedor, de repente acaba caindo, né? Eu fiz essa introdução justamente para reforçar que nós precisamos sim de regras claras de condutas dentro das organizações públicas. Seja uma conduta desde a questão do recebimento de presentes, né? Que sempre sabe que sempre começa com um presentinho, né? Começa com uma agenda, começa com uma caneta, de repente já surge 1 litro de uísque, uma garrafa de vinho importado, uma viagem, e para chegar lá no 10%, no 20% de uma transação financeira, né? Então, acho que a gente tem que acabar com o mal pela raiz, né? Criando regras para não deixarem de surgir essas oportunidades que geram os corruptos e, consequentemente, a corrupção, né? Então, a gente precisa, sim, de regras claras dentro das organizações públicas, né? Para que se tenha o norte das condutas dos seus colaboradores, com certeza. Legal. Isso. Mas, Jefferson... Eu acho que isso é fundamental, cara, isso que você falou, porque tem que parar de enxergar o sol com a peneira. Exatamente. Isso que você colocou dessa visão pragmática de, olha, tem rotatividade, olha, tem... começa às vezes, que não necessariamente intencional, é aquele diagrama da fraude. Exato. Começa com o cara com uma dívida, aí ele conseguiu tal, e aí vai. Eu acho que esse pragmatismo é fundamental para construir uma boa matriz de risco. Exatamente. E aí, com isso, cria um escudo para o próprio colaborador, né, Jefferson? A gente sabe que, como diz assim, a oportunidade faz o ladrão. Então, o sistema de gestão de compliance ele vem justamente evitar que surja essa oportunidade para que as pessoas também não caiam em armadilhas, né? Legal? Eu só vendo a turma toda que chegou, não deu para saudar a todos, mas saudar o meu querido Dr. Raul Siqueira, que acabou de entrar, controlador-geral do Estado do Paraná. Aí. Boa noite, Raul. Seja bem-vindo. Isso aí. E Jefferson... Tem bastante gente aí conhecida. Conforme for vendo, eu vou tentar anunciar, porque é muito legal, bacana. É show. Ver a turma privilegiada. Com certeza. Mas diga, Emerson. Jefferson, pegando o gancho, cara, a gente comentou sobre essa questão aí dos riscos que se existem nas organizações públicas, né? Ainda se existem alguns controles que são realizados através da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, né? Que acaba se amarrando formas de também não se ter muitas oportunidades, né, de corrupção. Mas devido a essa crise que a gente vive hoje, né, com os decretos de emergência, acaba se caindo essas regras, né? Como que você observa e o que você assim, vê como os maiores riscos da questão do decreto de emergência? Bom, o primeiro, a gente tem sempre que responder as coisas saindo um pouco da caixa. Né? Porque eu brinco que não é porque todos estão no manicômio que ninguém está louco. Exato. Né? O novo normal não pode ser normal nunca, né? Se não é bom, se não é ético. Eu não estou afirmando que os decretos que os decretos de calamidade não sejam. Quando eu falo disso, eu falo que é importante dar um passo atrás, inclusive no comentário que o próprio STF fez. Lá atrás, quando se julgou a competência dos estados e municípios para definir suas próprias regras para combater o Covid, essa foi uma decisão, mas outra decisão pautou a importância de se estabelecer parâmetros para que as tomadas de decisões nos âmbitos estaduais e federais, elas nascessem de um lugar que o governo federal não pudesse impor um determinado parâmetro ou não, a aprovação ou não dos decretos de calamidade, de emergência, ok, mas que houvesse um parâmetro, por exemplo, da Anvisa. Quando que tem que promover restrição
ao ir e vir, até para evitar eventuais abusos, e quando que chega, inclusive, no momento de se construir um hospital de campanha ou não, qual é o parâmetro, até o momento de decidir quando que tem que ter um decreto de emergência e quando tem que ter um decreto de calamidade. Eu venho trazendo uns números que eu venho repetindo nas lives, mas tem que bater até que o pessoal comece a entender, para sair da subjetividade. Se a gente pega o estado de Minas, por exemplo, são cerca de 850 municípios, né? A gente tem cerca de 200 municípios com casos confirmados de Covid, sendo que cerca de 100 ou mais tem um caso só, um caso. E nós temos 400 municípios com decreto de emergência ou de calamidade estabelecido. Certo. A pergunta que a gente faz antes é: precisaríamos desses decretos? Talvez, e uma outra pergunta ainda mais ligada ao que a gente está conversando aqui. Se houvessem programas de integridade e compliance, será que esses decretos teriam sido emitidos? Ninguém está dizendo que não. O programa de compliance não é um programa purista que tem que atender a visão ideológica de A ou de B. Ele tem que ser baseado em princípios técnicos e éticos pré-definidos. Tem que ser baseado em uma análise de risco. Ok, pode ser que um município não tenha nenhum caso de Covid, mas ele está cercado por 6 municípios que estão em situação mais complicada. Então, é notório que aquele decreto vai acontecer do ponto de vista preventivo, mas ele está fundamentado. Certo. Né? Se a gente for pegar a memória, será que existem memórias técnicas que pautam e justificam aquela decisão? Né? Ou seja, será que precisaria, por exemplo, no caso de Minas, de todos esses decretos? Essa é a primeira coisa. Porque a gente julga o mundo como ele é, sendo que a gente esquece das discussões fundamentais que são o que realmente vai resolver o mundo. Discutir os riscos de ter um decreto de calamidade é importante, porque isso orienta a sociedade, mas a pergunta é: teria que a gente estar discutindo isso? Teriam que esses decretos ter sido emitidos? Esse é o grande debate. Mas já que eles foram emitidos, o que a gente tem? Em alguns casos, a gente pode ter revisão de meta fiscal. Já tem aí decisões trafegando no Supremo, né, dando embasamento, jurisprudência Covid, como uns estão chamando, falando de questões relacionadas, inclusive, à suspensão aí de crimes de responsabilidade fiscal. Debates em torno do tema. Não estou acompanhando, Paula, passo a passo para afirmar que esta ou aquela decisão. Mas que esse debate está ocorrendo é um fato. Ou seja, durante a crise da pandemia, provavelmente alguns desvios em relação à lei original de responsabilidade fiscal não serão configurados como crime. Sim. Né? E depois você tem o caso da compra sem licitação. E aí isso não quer dizer que isso signifique corrupção, mas abre o precedente. Né? E aí, de novo, ok, supondo que tivesse um programa de compliance, e aí se faz todo o conjunto de premissas para decidir se vai ou não vai ter o decreto de calamidade. Legal, tem que ter o decreto de calamidade, passou pelo crivo. Agora vamos para a compra. Precisamos fazer uma compra emergencial. Precisamos mesmo. Né? E aí vem as questões, porque senão incorre aí, como saiu na mídia no Rio de Janeiro, nem sei qual foi o desfecho disso, de compra de ventiladores, sei lá, R$160 mil, por uma empresa que nunca tinha, que não é nem do ramo, nunca tinha vendido esse tipo de equipamento, não está nem no seu objeto social, o dono da empresa tinha 19 anos de idade. Isso correu em Santa Catarina também. Não entregou. Exato. E isso tem se notabilizado também. Aluguéis de equipamento de última hora. Eu estive numa cidade outro dia, e aí o pessoal quis bloquear uma área para circulação de pessoas que gostavam de correr ali. Depois nem vou entrar no mérito técnico se precisava fazer esse negócio, se havia legalidade em fechar ali. Mas do nada apareceram 300 grades, assim, 200 grades, que seguramente foram alugadas. Veículos que são alugados para combate ao Covid. E por aí vai. Exato. A que preço?
e essas coisas acontecem. E a rastreabilidade. Então, ninguém está dizendo que se é emergencial e precisa, precisa. Mas para que serve o compliance? Ele serve como um freio para alguém que vai assim. Você vai estar saindo de casa 2 da manhã e sua mãe pergunta ao filho: peraí, filho, você está indo aonde? Ninguém está dizendo que não é para ir. Aí você fala: não, eu vou na casa de um amigo. Que amigo? Não, é um amigo que eu conheci ontem numa balada. Você vai na casa de um amigo que você conheceu ontem numa balada? É, porque ele vai me apresentar uma menina. Que menina é essa? Ah, essa menina eu não conheço. Ele falou que ela é bacana e vai me apresentar lá. É, os pais dele estão lá? Não, não estão. Quando você começa a fazer um conjunto de perguntas e levantar risco, pô, mas como você é chata, né? É, filho, eu sei, eu sou chata, mas é para sua segurança. Eu não vou deixar você ir. Então, na verdade, é um conjunto de perguntas que não visa burocracia, visa proteção. Exato. E aí vem a pergunta, se essas... Há hoje uma estrutura que efetivamente assegura isso? Então, a questão toda é, ninguém disse que não é para ter o decreto, nem ninguém disse que não é para fazer compra sem licitação. A questão é, abre-se o precedente para eventualmente gastar mais do que tem, abre-se o precedente para corrupção, e eu não vejo hoje mecanismos seguros que consigam me dar uma resposta enquanto cidadão. Cara, vai dormir tranquilo que ninguém está gastando mal o dinheiro público. Ninguém consegue me responder isso. Pode ir tranquilo que o que você está pensando, que é eventualmente acontecer alguma corrupção, não vai acontecer. Fica tranquilo. Eu não consigo ter essa resposta no meu coração. Sim. Quando isso acontece, aí a sociedade fica temerária em relação a tudo isso. Perfeito. Se os gestores públicos entendessem o compliance como um escudo de defesa, seria muito mais fácil de se trabalhar, né, Jefferson? Ah, não, mas sem sombra de dúvida. Agora eu queria ouvir de você, Emerson, o seguinte. Você até comentou anteriormente que você teve, pegando a experiência sua na área pública, e que hoje você também está apoiando a implantação do compliance junto a algumas instituições da área pública, a própria certificação. Você falou de algumas dificuldades, algumas questões. Me fala um pouco disso. Tem empresas que realmente, instituições da área pública, que realmente estão buscando a implantação de compliance aí em Santa Catarina, e até a implantação de uma ISO 37001? Como é que está isso aí no estado? Bom, Jefferson, na verdade, final de 2018, a equipe do Sebrae, ela me convidou para desenvolver novos produtos junto ao Sebrae para um programa chamado Cidade Empreendedora, qual faço parte desse grupo, né? E aí a gente desenvolveu, em conjunto com o Sebrae, um sistema de gestão de compliance e anticorrupção específico para prefeituras, né? Utilizando como requisitos a ISO 37001. O ano passado, em 2019, eu realizei a implantação dessa sistemática em 3 municípios no estado, sendo ele Balneário Camboriú, que foi o primeiro município do Brasil a implantar os requisitos da ISO 37001. Na sequência, realizamos o município de Chapecó, no oeste do estado, e também no município de Timbó. Se eu te falar que eu estava com mais 3 municípios que estavam já com contratos fechados, que acabaram agora desistindo devido à crise, certo? Então, quer dizer o quê? Muitos municípios procurando. Estavam com Jaraguá do Sul, que estava confirmada a implantação, estava já para iniciar, já era para ter iniciado. Estava também com Blumenau. Na verdade, Blumenau não a prefeitura como um todo, mas a Vila Germânica, né, que ela faz parte, é um braço ali, uma ONG da prefeitura, né? E também o município de Morro da Fumaça, que fica mais ao sul do estado. Então, seriam 6 municípios já trabalhando com os requisitos da ISO 37001. Infelizmente, 3 acabaram desistindo devido a essa questão da crise que estamos vivendo, mas 3 municípios a gente realizou a implantação. Foi muito interessante, porque a gente trouxe uma nova sistemática, uma nova visão para as organizações públicas, trabalhando com a questão de atendimento à gestão de risco, né, atendimento a todos os requisitos específicos do sistema de compliance anticorrupção de acordo com a ISO 37001. Como que a gente trabalhou
essa sistemática dentro das prefeituras, né? Porque organizações públicas a gente sempre acaba tendo um pouquinho mais de resistência, né? Como eu falei, tem a questão dos agentes políticos, né? Que estão lá por questões políticas, não por técnicas, né? Tem a questão do funcionário já efetivo que acaba ficando meio desmotivado. Poxa, a gente vai fazer isso aí, não vai dar em nada, né? Então, como que a gente trabalhou? Primeiramente, a gente montou um comitê de compliance anticorrupção em cada prefeitura, né? Um comitê que foi nomeado pelo prefeito através de uma portaria específica, né? Após a formação desse comitê, eu realizei a formação dos auditores internos. Eu fiz uma formação de auditores internos, de acordo com a ISO 37001, para esses comitês. E após essa formação, aí a gente começou a implantação, né? Esse comitê ele tinha a participação de um representante de cada secretaria da prefeitura, né? Então, aí cada um ele ficava responsável por sua secretaria. E aí a gente começou a fazer o trabalho de identificação dos riscos, né? Após a identificação, a mensuração desses riscos, e com base na mensuração dos riscos, a gente criou políticas específicas para minimizar os impactos desses riscos, né? Seja na Secretaria de Saúde, Educação, Infraestrutura e assim por diante. E com base nessa sistemática, a gente começou a desenvolver os procedimentos específicos, sejam procedimentos específicos do controle de TI, né, de controle de compras emergenciais ou de compras normais, né, a questão de diligência nos fornecedores. Foi muito interessante, foi um aprendizado muito grande com essa experiência aí que eu tive. E estamos aí prontos aí para novos desafios aí, novas prefeituras, né, Jefferson? Foi interessante, foi muito interessante. Até tinha algumas prefeituras, Jefferson, que estavam com interesse de realizar a certificação, né? E além da implantação, chamar a certificadora para realizar a certificação, que devido agora a essa crise acabou ficando aí congelado aí esses planos, né? Eu tenho uma pergunta derivada dessa, né? Só para comentar. São duas, né? Dividido em Sim. duas. Na sua visão, eu sei que tudo antecedeu a crise, na sequência veio essa crise do Covid e tudo mais, mas na sua visão e da conversa que você teve com os gestores públicos, né? Se a população tomou conhecimento disso e como é que foi a visão da população em relação a isso? E dois, assim, eu sei que foram programas muito recentes, mas se o próprio gestor público, ou seja, o próprio cliente interno, os gestores, o pessoal operacional da gestão pública, se eles sentiram alguma melhora com a implantação do compliance, do sistema de gestão. Bom, a primeira questão é o seguinte, para a gente conseguir operacionalizar um sistema de gestão de compliance anticorrupção, a gente precisa ter o comprometimento do cabeça, né? Que é o caso do prefeito, né? Então, nesses municípios, todos os prefeitos eles aderiram ao programa. Aderiram ao programa, chamaram seus secretários, né? Foi dado bastante publicidade da implantação desse sistema, né? Inclusive, Balneário Camboriú teve várias reportagens, passaram nível nacional, né, sobre essa implantação. Houve um ato oficial onde foi convidado o Ministério Público, foi convidado o Observatório Social, foi convidado, inclusive, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né, representantes das sociedades que participaram desse ato público de nomeação desse comitê, né? Então, isso aí deu bastante legitimidade para o prefeito de trabalhar com esse sistema, né? E, em conjunto com essas entidades e com a apreciação delas, aí a gente começou a trabalhar a implantação, dando publicidade por todos os atos, todos os procedimentos que foram criados, né? E aí entra toda a implementação também desses procedimentos, né? Em conjunto, né, nós tivemos também, que é um dos requisitos da ISO 37001, a implantação do canal de denúncias, né? Esse canal de denúncias foi bastante disseminado em todo o município, que qualquer cidadão que observe qualquer tipo de ato que pode estar ocorrendo alguma corrupção, ele possa fazer essa denúncia para esse canal específico, onde essa denúncia será apurada por pessoas competentes, né? Tendo sempre, claro, todo o sigilo, né, das pessoas ali denunciantes daquela situação, tá? E a questão do comprometimento dos gestores, no início, sabe que não foi muito fácil, sabe, Jefferson? Porque primeiro vem todo mundo no oba-oba, legal, saiu na televisão, é tudo muito bonitinho, muito legal. Mas na hora que você começa a ter que mudar alguns tipos de conduta,
você tem que seguir regras, né? As pessoas acabam saindo daquela área de conforto. Então aí começa a se ter um pouquinho de resistência, né? Que a gente tem que ter muito jogo de cintura ali para conseguir quebrar essas resistências e conseguir ter êxito ali na sistemática, implantação da sistemática, né? Mas a gente conseguiu atingir os resultados, né? Terminei o trabalho já em Balneário Camboriú, em Chapecó. Eles estão agora em ciclos internos de auditorias, né? Estão realizando auditoria nos processos. Inclusive, eu faço parte ainda dos grupos de WhatsApp deles, né? Até agora, com a questão do decreto de emergência, o próprio comitê se mobilizou, né, e montaram uma equipe específica para acompanhar todos os processos de compras emergenciais, para não ter qualquer tipo de desvio ali do sistema, né? É isso aí. Ótimo. Mas me diga uma coisa, Jefferson, você, cara, aí que tem viajado aí o Brasil como um todo, alguma coisa fora do Brasil, realizando auditorias pioneiras, né? Auditorias pioneiras aí, seja nos Estados Unidos, teve agora também em Portugal, né? Se eu não me engano, Jefferson? Isso, né? Portugal. Incentivando a implantação do sistema de compliance, anticorrupção. Participou também de algumas auditorias em organizações públicas, né? Me diga uma coisa, cara. Como que você vê hoje a importância do processo da certificação, processo das organizações públicas estarem seguindo esses requisitos da ISO 37? Olha, o que acontece? Primeiro, quando você tem um padrão, porque qual que é o maior desafio hoje? Você fala o seguinte, eu tenho um programa de compliance. Você tem ou não tem? Cara, na real, eu nunca vi um programa de compliance ruim. Todo programa de compliance tem capa, voa, 5 estrelas, Black Infinity Plus, né? É o melhor programa do mundo. Então, quando tudo é bom, você fala, cara, tem alguma coisa complicada, né? Então, era preciso responder uma pergunta, porque depois que compliance virou moda, impressionante. E é impressionante também você ver que quanto mais inovador um tema, mais especialista tem. Quanto mais consolidado um tema, menos especialista tem. Compliance tem nunca viu isso na vida e vira um ultra especialista. Mas se você precisa de um cara tributário internacional, você não acha. Você não acha, porque o cara que é bom, ele está com o serviço até aqui. E ninguém, como já é um tema consolidado, né, ninguém vai se arriscar a dizer que sabe de uma coisa que não sabe, né? Mas onde eu quero chegar? Que alguns estados já começaram a entender a importância de ter um programa de compliance na hora de comprar de alguém. Lógico, deveria ser o estado primeiro. Essa seria a premissa ideal, que o próprio poder público tivesse um programa de compliance. Bom, mas os estados estão trabalhando nisso. A gente tem exemplos primorosos, como os do próprio Paraná, como o estado de Goiás e alguns outros, né? Bom, mas alguns estados, e se eu não me engano já são uns 12 ou 13 no Brasil, implementaram legislações que pedem que para compras que durem mais de um ano e acima de 1,5 milhão, isso varia de estado para estado, o fornecedor, a empresa privada, tem que ter um programa de integridade, né? Perfeito. Isso é fundamental e isso é muito bom, porque aí o Estado passa a entender que quem faz negócio com ele tem um programa de integridade. Então, por princípio, a lei é muito boa. Mas ela, como toda lei que foi feita meio às pressas, e depois saiu copia e cola nos estados, ela acabou replicando uma falha na lei, que afeta toda a sua todo o seu objetivo. E ali nasce aquele famoso ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Exato. Por quê? Primeiro, a lei não obriga que a empresa tenha um programa para fazer negócio com o Estado. A empresa pode não ter, assina um terminho lá, dizendo, não, fica tranquilo, que ali uns 6 meses eu implanto. E aí o Estado faz negócio com alguém que não tem o programa, na fé de que vai implantar. Só que aí vem uma outra falha. Quem é que vai fiscalizar se essa empresa tem o programa? O fiscal. Coitado do fiscal, do gestor do contrato. Na melhor das hipóteses, é uma fria.
esse cara não tem competência para ver se uma empresa privada tem um programa de integridade. Então, na prática, vai acontecer o que eu tenho visto, as empresas não têm sido sistematicamente fiscalizadas. Exato. Né? Resultado, vai até terminar o contrato, essa empresa pode até eventualmente não implantar o programa de integridade e nada vai acontecer. E ela tomou o lugar de quem fez investimento. Quem fez investimento para implantar um programa de integridade vai parecer bobo, porque ele fez investimento preventivo na busca de, falou, poxa, essa é a nova régua de mercado, e aí alguém que não tem o programa ganhou o contrato, executou, faturou a grana e não teve que fazer o investimento. Isso não é justo. E aí surge a ideia do quê? Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos certificar o programa de integridade. Já tem um padrão mundial, que é a ISO 37001, e no Brasil ainda tem reconhecimento do Inmetro. Emite um certificado com logo Inmetro. Aí sim, você tem garantia de que toda empresa que fizer negócio com o Estado e que se enquadrar na lei, tem que ter o programa de integridade. E aí, quando é caro para todo mundo, e olha que a certificação não tem nada de caro, criar essa lenda urbana, né, acaba o maior custo normalmente é a implantação, com a consultoria, quando necessário, se a empresa tem alguma irregularidade, o custo para se tornar regular, para permitir a certificação. Quando todos têm que certificar, isso não é ônus para ninguém. Exato. Porque esse eventual custo está absorvido. E o concorrente também tem esse custo. Então, é necessário que a gente crie um ambiente que obrigue. Muitos estados eu já conversei, já tive em assembleias legislativas, já fiz apresentações para deputados e já escrevemos até na ABRAC uma proposta de mudança de projeto de lei. E isso tem circulado bastante o mercado e já chegou na ouvido de deputados federais, e um deputado federal de Belo Horizonte, de Minas, acabou apresentando o projeto de lei 418 de 2020, que já foi apensado a um outro projeto de lei, que já reza sobre a lei anticorrupção, que trata da obrigatoriedade da certificação ISO 37001 para fornecer para o Estado. Então, isso é importante. E não é só compra pública. Tem 3 vertentes que eu bato para poder fechar meu comentário. O primeiro, que o próprio Estado tem que ter o programa de integridade. Sim. Tem que ter. O segundo, que o privado, óbvio, não é qualquer valorzinho, mas para um valor significativo, também tem que ter o programa de integridade. Perfeito. E o terceiro, que ninguém fala, mas que eu bato, a concessão de incentivos fiscais. É uma compra, por maior que seja, uma atividade pontual. A concessão de incentivos fiscais, o Estado está abrindo mão de receita por 10, 20, 30 anos. Quem garante que aquele projeto de renúncia fiscal realmente vai trazer a contrapartida social que espera? E quem garante que aqui a eventual falta de integridade, tanto do Estado quanto do agente privado, possa não abrir o espaço para que algum grau de irregularidade aconteça para viabilizar a aprovação daquela isenção de imposto. Então, iniciativas muito legais, como a do Rio de Janeiro, são louváveis, que é a CODIN, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio, é uma empresa da administração pública, que certificou ISO 37001, e eles são responsáveis por fazer as análises para parecer sobre renúncia fiscal. Depois, a decisão é do poder público. Mas são eles. Então, ali foi fantástico. Perfeito. Então, eu acredito que é necessário. Aí a gente vê, né, Jefferson, que a corrupção não é simplesmente eu receber uma propina, ou receber algum tipo de recurso, né? Às vezes eu deixar de aplicar, ou deixar de cobrar, ou utilizar a máquina pública para beneficiar alguém, né, que eu vou ter algum ganho direto lá na frente, também são atos corruptos, né? E me diga uma coisa, Jefferson, até eu te encontrei em Brasília, a gente se encontrou lá no Congresso, né? Você estava tendo uma reunião com alguns senadores, alguns deputados, né? E como que está andando isso hoje no Congresso, lá, essa questão de implantação de compliance, criação de comitês de compliance? Houve algumas discussões de montar um misto, né? Utilizando Senado, Câmara, né? Sociedade. Como que está isso hoje em Brasília?
Olha, não existe uma comissão, mas existe uma frente, que é a Frente Parlamentar de Ética, não lembro exatamente o nome, que debate bastante isso. A 8666, que é a lei de licitações, sofreu uma revisão recente, o texto final já foi aprovado na Câmara e seguiu já para o Senado, que ali traz algumas inovações em relação ao compliance. Compliance como um todo, né? Não só anticorrupção. Né? Traz a inovação, eu estou falando da 8666, de permitir, eventualmente, o uso de normas técnicas e certificações como parâmetro de qualificação. Isso vai poder valer para 9.000, isso vai poder valer para outras. No texto da 8666, até onde eu me recordo, só consta também que para obras de grande vulto vai se exigir o programa de integridade. Mas obras de grande vulto, se eu não me engano, são 100, 200 milhões. Mas aí depois podem haver regulamentações por outros órgãos, em nível estadual, em nível municipal, colocando valores menores. Mas abre o precedente regulatório, que é mais importante. Né? E, por fim, existe também uma política pública ligada à certificação de projeto e obra de infraestrutura, que reduziu drasticamente a possibilidade de aditivação de obra e uma série de outros problemas, que também está incorporado no texto dessa lei. Esse é o meu orgulho de ter também tratado disso pessoalmente com muita gente lá. Legal. No que se refere à própria lei anticorrupção, né, a lei 12.846, decreto 8420, tem já propostas de modificação também em cima dessas leis, criando a figura do gestor do programa de integridade, criando a necessidade de certificação do programa. Então, existem iniciativas regulatórias, mas eu diria que a mais avançada é a própria 8666, que já foi modificada, foi modernizada em uma série de aspectos e agora está no Senado para ser aprovada. Então, tem aí algumas iniciativas acontecendo, mas tem que ter pressão da sociedade. Não quer dizer, tem muito legislador bacana lá, tem muita gente boa, mas tem que ter pressão da sociedade, e isso eu posso falar no final, nas minhas considerações. Legal. Ótimo. Vamos lá. Emerson, e falando na questão da própria pressão da sociedade, como é que você vê a importância, porque a gente falou do gestor público, a gente falou das empresas, né, a gente falou da administração pública, mas tem a sociedade que está ali olhando e tal, incomodada com tudo o que está acontecendo. Na sua visão, e com essa experiência que você já teve, pessoal, e também agora com a implantação dos programas, como é que você vê a importância da participação da sociedade para reverter esse processo como um todo, para melhorar o ambiente de conformidade, compliance e integridade no país? Bom, Jefferson, acho que o primeiro a gente discutir um pouquinho sobre a função de um gestor público, né? A função do gestor público, ele está lá representando a sociedade, né? Ele está lá para servir a sociedade, né? E tudo que o gestor público ele coloca para ter a participação da sociedade, ele abre para a sociedade participar, ele consegue gerar legitimidade, né? Então, ele se torna legítimo que a sociedade está participando. Isso no compliance tem uma extrema importância. Se você tem a sociedade participando dos atos, das compras públicas, né, participando de comitê anticorrupção, compliance, você consegue fortalecer essa legitimidade do gestor público. Por exemplo, se pegar na prefeitura de Timbó, né, onde eles implantaram também o compliance, na prefeitura de Timbó, de todas as licitações públicas, elas são transmitidas ao vivo. Então, qualquer membro da sociedade ele pode participar de qualquer ato lá de uma compra pública, né? A gente vê também a importância de se fortalecer mais ainda os observatórios sociais, que já são ONGs que se tem em todo o Brasil, né? O Observatório Social do Brasil, de o prefeito abrir as portas realmente da prefeitura para que o observatório venha participar. Porque o observatório é um representante da sociedade, né? E algumas prefeituras, a gente criou primeiramente um comitê formado por integrantes das secretarias, mas o amadurecimento desse comitê
ele será composto por membros da sociedade também, né? Então, a sociedade estará participando diretamente, inclusive, da apuração das denúncias que possam vir via canal de denúncia. Eu estou, assim, um apaixonado por essa gestão participativa da sociedade, Jefferson. Inclusive, conheci o case de Maringá, aqui no Paraná, que é muito interessante, a qual a sociedade civil se organizou para criar um grande planejamento estratégico do município, definindo como que nós queremos que a cidade esteja há tantos anos. Colocando um exemplo aqui na minha cidade de Mafra, né? Seria a sociedade participando da elaboração de um planejamento, colocando requisitos, inclusive, de compliance, né? Ou como que nós queremos que a cidade esteja em 2050. E após se definir junto com a sociedade como que nós queremos 2050, aí se começa a priorizar as ações. O que nós precisamos fazer hoje para estar assim em 2050, o que precisamos fazer amanhã, depois de amanhã, assim por diante, até chegar em 2050. E isso tendo uma participação direta da sociedade, que é hoje quem que é a sociedade? A sociedade são os acionistas das organizações públicas, né? É mais ou menos como a gente funciona hoje nas organizações privadas, o conselho superior que existe nas organizações privadas, né? O diretor, que seria o prefeito, ele apenas é o executor, mas ele precisa ter a aprovação desse comitê, né? E se uma organização pública ela trabalha dessa forma, integrada com a sociedade, o prefeito, o gestor público, né, o governador, o secretário, o que for, ele vai ter legitimidade sobre todos os atos e, com certeza, também terá todo o respaldo dessa sociedade, né? E tendo essa conexão desse comitê e junto também o comitê de compliance, né, todas as denúncias que possam surgir, né, que qualquer integrante da sociedade poderá realizar essa denúncia, essas denúncias serão avaliadas, né, e serão apuradas e decididas por esse comitê. Então, assim, o gestor público ele tem todo o respaldo, né, para tomar as ações e seguir em frente aí com os projetos, né, e com as ações previstas da organização, né? Então, eu vejo de extrema importância essa participação. Como falei, um gestor público ele está lá representando uma sociedade, então ele precisa ter a participação da sociedade. Eu vejo que ainda assim o Brasil como um todo, a gente está ainda amadurecendo nesse processo democrático, né, de ter essa participação. Porque quando você tem essa participação democrática, você como gestor público, você acaba tendo que abrir mão de um pouquinho do seu poder, né? E a gente sabe quando um gestor público ele senta numa cadeira, né, de executivo ou legislativo, o poder ele sobe a cabeça. Eu mando, eu posso, né? Então ele acaba deixando de lado de ouvir as pessoas que votaram, as pessoas que colocaram ele para representar naquela entidade, né? Legal? E me diga uma coisa, Jefferson, pegando um pouquinho um gancho nessa questão que a gente falou sobre a participação da sociedade, sobre legitimidade, né? Hoje a gente tem já a lei de transparência, a qual todas as organizações devem ter transparência sobre todos os atos públicos, né? E me diga uma coisa, como que você vê a questão da correlação da transparência e a corrupção na gestão municipal? Olha, ela é direta, porque quem estuda tecnicamente corrupção conhece aquele diagrama da fraude, né? Então, a corrupção ela é motivada normalmente por necessidade, por falta de controle, por racionalização, né? Ou seja, tem uma série de elementos que criam um ambiente para se permitir a corrupção. Vou tentar ser breve, porque senão a nossa live cai daqui a pouco, né? E aí, a falta de controle, a falta da ideia de que se está sendo controlado, e controle não é necessariamente você ir lá e ficar fazendo auditoria aí o tempo todo, mas é você perceber que há vigilância ou a possibilidade de vigilância sobre seus atos. Você é livre para trabalhar, ninguém precisa ficar em cima de você. Mas seus atos quando há transparência, é possível rastrear todo o caminho que você tomou até aquela decisão. Então, ninguém vai te encher o saco. O que é a falta de transparência? Quando eu pergunto assim, por que você emitiu esse decreto de calamidade? Ah, porque era pandemia. Não, era pandemia no mundo. No mundo, aqui na sua cidade, em volta da sua cidade, não tem ninguém com Covid. Por quê? E aí, quando não tem a rastreabilidade de um processo decisório, é nesse instante que a gente tem a falta de transparência. A transparência não é você ser vigiado o tempo todo. Eu te deixo livre.
Só que depois eu consigo entender cada passo que você deu para saber se você foi na direção correta. Quando não existe transparência, é fatal. E aí, isso caminha para um outro patamar mais perigoso, que é a alienação ou a disrupção social, quando o poder público sente a famosa impunidade, a sensação de impunidade. Vou dar um exemplo concreto, a própria Instituto Não Aceito Corrupção, do Dr. Liviano, né? Eles fizeram uma pesquisa e levantaram que dos municípios que têm mais de 20 mil habitantes, se enquadrariam, sei lá, 1.300 municípios, que deveriam dispor de informações pela lei da transparência, fizeram pesquisas e questionaram dos 1.300, sei lá, 700 receberam questionamentos sobre informações requeridas na lei de transparência e simplesmente não responderam. Apesar da lei, ignoraram solenemente a sociedade. Quando alguém se sente confortável de não responder para a sociedade, mesmo quando a lei manda, alguma coisa está muito errada, Emerson. Alguma coisa está muito errada. Fala assim, daqui a pouco ele para de me encher o saco e eu continuo trabalhando do jeito que eu quero. Essencialmente é isso. Eu não tenho que prestar. O cara que votou em mim, o cidadão que votou em mim, é igual a empresa que pensa que o cliente é só um mal necessário, ele é só o cara que paga minhas contas. Eu não devo satisfação a ele. Isso é muito perigoso, porque abre o precedente para se passar por cima de uma série de coisas. Quando a gente pensa que só 1/4 dos municípios, com mais de 20 mil habitantes no Brasil, tem estruturas completas que envolvem controladoria, corregedoria, canal de denúncia e por aí vai, a gente vê que não tem uma estrutura mínima de controle. E dentre esses 700 municípios, inúmeras capitais não responderam. Então, o cara não tem estrutura. Não tem que ter estrutura, paciência. Mas eu não tenho culpa. Cara, você assumiu como gestor público, você conhecia o risco. Se você não conhecia, porque você não estava preparado para a função, não devia nem ter tentado a eleição. Né? Bem simples assim. Então, o que a gente precisa entender? Que a sociedade tem que estar mais próxima. Hoje existe uma distância enorme entre poder público e sociedade, infelizmente uma alienação muito grande. Então, só para fechar, qual é a minha dica que eu dou? A sociedade precisa estar mais próxima do poder público, precisa diminuir essa distância. E como é que faz isso? Valorizando a organização social. Filie-se a um sindicato, filie-se a um partido político, participe de uma ONG, participe do observatório social, apoie sua agremiação, apoie seu conselho, porque é muito mais fácil você bater na porta do presidente do seu sindicato, encher o saco do cara, para que o cara defenda os interesses do seu e do seu setor, do que você tentar bater na porta de um deputado. Ficou distante. A gente tem que diminuir o tamanho do Estado, aumentar o tamanho sociedade civil organizada. Essa é a minha dica. Sociedade civil organizada. Essa é a minha dica e esse é o meu recado que eu tenho para hoje, porque acho que temos 1 minuto. Perfeito. Está acabando o nosso tempo. Temos algumas perguntas, Jefferson, mas eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas elas. Eu vou responder no particular ali, você me ajuda também, né? E a gente está chegando aí no nosso final e já vai cair a nossa live, né? Mas gostaria de agradecer a todos que estão aí participando da nossa live. A gente está tentando aí compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu um pouquinho, o Jefferson um pocão, né, Jefferson? O Jefferson aí, cara do compliance no Brasil. Aí. E tenho a grata satisfação de ter sido teu aluno, né? Eu acho que foi a primeira turma de auditores internos de compliance pela 37.000 formados do Brasil, né, Jefferson? Tive a grata satisfação de participar dessa turma. E hoje estamos aí replicando esses conhecimentos aí Brasil afora. E hoje temos a satisfação de estar batendo um papo com o Jefferson aí, com nossos amigos aí participando. Né? Então, fico aí muito agradecido, Jefferson, e a todos aí que estão prestigiando a nossa live. Né? Beleza? Ótimo. Obrigado pela oportunidade, Emerson. Obrigado a todos e uma excelente noite. Grande abraço a todos. Valeu. Hein? Até mais.